Cancerianos, sejam super bem-vindos aqui a este canal. Estou aqui para fazer mais uma leitura de previsão, tá? Para câncer. Hoje eu não vou ter tema específico, válido para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter em câncer, tá bom? Vamos lá, de mais informações importantes eu vou deixar na descrição do vídeo ou no comentário fixado, caso eu me recorde da existência dele, tá bom? Sempre falo isso, mas eu acabo esquecendo. Vamos lá, Câncer. Quais são as energias aí, né, de previsão para os próximos dias nas vidas dos cancerianos? O louco pulou aqui, apesar que ele caiu invertido na mesa, tá? A gente tem o 9 de paus aqui no fundo, não sei se alguém tá com 2 de copas, tá com... ou estará, né? Passando por um momento onde tem um pouco de falta de coragem para saltar em direção a algum tipo de conexão, né? Isso aqui não pode não ser só falta de coragem, tá? Invertido assim, pode ser inclusive uma certa falta de ânimo também, sabe? Um certo cansaço, eu não tenho energia para fazer isso. Vamos entender mais. 5 de paus, ó, energias. Rei de copas, energia de vocês, né? Energias de água. Tem um pouco disso aqui mesmo, sabe? Como se fosse uma falta de ânimo, uma falta de energia. Eu já gastei minha energia, ou essa conexão, essa situação despende ou despenderá, né? Como é uma previsão aqui de vocês, usarem muito a energia, precisarem sempre estar focando aqui em questões talvez estratégicas, em como movimentar, como fazer aqui alguma coisa. Como eu disse, em relação a algum tipo de parceria, não precisa ser somente amorosa, tá? Pode ser questão de amizade, pode ser parcerias profissionais. Enfim, vocês vão encaixando aí na vida de vocês. E com esse rei de copas aqui, tem muito uma sensação para mim do foco da minha energia em mim, né? Eu prefiro gastar, ou pelo menos acumular essa energia para mim, do que para essa relação, do que para essa parceria aqui, qualquer que seja. Ó, o mundo, 9 de ouros, muita energia do self aqui, né? O que tá acontecendo? O que tá rolando aqui, ou o que vai rolar, né? Melhor dizendo, previsões aqui dessa situação. 8 de espadas. Vai ficar positivo nisso daqui. 4 de ouros. Desafio. Ais de paus e reis de espadas. A gente tem ui, é um pajem de copas aqui no fundo. Algumas cartinhas caíram aqui na mesa, mas foram muitas, então não vou considerar nada. Assim, aqui, esse 8 de espadas, né? O que é que tá acontecendo dentro dessa situação? Tem uma certa visão, eu não vou dizer que a visão está errada, tá? Vou até pegar mais uma carta aqui com esse 8 de espadas, mas tá nublado, né? Tá difícil de enxergar algum tipo de situação aqui. Então, por exemplo, ó, 4 de copas. Não vejo crescimento, ou eu não consigo enxergar, por exemplo, evolução. Como eu disse, né? Tem uma coisa aqui que despenderia, ou despende mesmo. Deixa eu desligar essa luzinha aqui que tá me incomodando um pouquinho. Que despende ou despenderia, né, um gasto aqui de energia e é como se não fosse satisfatório, tipo assim, como eu disse, né, eu tô mais na minha própria energia, eu não sei se vai fazer sentido eu gastar energia, depositar vontade, enfim, né, ação aqui sobre alguma coisa. O ponto positivo, aqui que eu pego inclusive com esse 4 de ouros, é uma certa estabilidade, seja estabilidade de vocês mesmos, né, com essa própria decisão. Então, por exemplo, vou citar aqui exemplos para talvez ficar mais fácil, né? Se eu tô falando aqui uma coisa que tá batendo para algum canceriano em relação à vida amorosa, eu tô conhecendo uma pessoa, enfim. 4 de ouros, ele não é aquele 10 de ouros, né? Tem uma certa estabilidade aqui, mas aquela estabilidade que ainda não é grande coisa. Então, um ponto positivo existe aqui ainda, por exemplo, continuo talvez ficando, enfim, com a pessoa, namorando com a pessoa, mas não criando uma expectativa, não conseguindo ver aqui um certo crescimento. É tipo assim, eu entendo que é só isso. Eu não vejo aqui uma coisa acabando. É possível que acabe, claro, a decisão de cada um. Mas é como se o ponto positivo fosse justamente isso. Independente do crescimento ou não da coisa, a coisa pode se manter, né, para vocês. E vocês se mantendo também estáveis em si, né? Aqui no desafio a gente tem justamente o Ás de Paus com o Rei de Espadas.
Eu não sei se o desafio aqui é relacionado à ação, né, de alguém, pode ser a energia de vocês aqui também, energia de ar. O ponto de desafio é justamente iluminar essa visão dentro do mental. Tem que fazer uma. É como se, assim, sendo bem honesto. Temos 2 quatros aqui, esse 8 de espadas também, 4 mais 4 dá esse 8. Eu não consigo ver outra luz, eu não consigo ver de outra forma essa situação. Então, o desafio é, beleza, a coisa pode até se manter aqui na tua vida, você pode manter, decidir manter, enfim, seja lá o que foi isso, mas sem esse crescimento, sem essa empolgação, sem possivelmente também, se a gente estiver realmente falando de questão amorosa aqui para alguns, sem paixão, sabe? E aí, o que aqui vem mais quando a gente bate o martelo comum, né? Ó, 2 de paus, né? Carta das possibilidades, mais uma. E viraram mais 2. O carro e o 10 de paus. No fundo, nós temos o pendurado. As cartinhas aqui todas bagunçadas. Temos o pendurado, tá? Enforcado, né? Sendo bem honesta aqui, não peguei como conselho, mas o que eu vejo muitos aqui cancerianos também é tocando o barco para outra direção. O que realmente for pesado de carregar é como se vocês estivessem vendo realmente como desnecessário, né? E aquilo que é desnecessário para minha carroça andar, eu deixo para trás. Alguns podem ainda querer também levar um peso à frente, mas eu falo de perceberem alguém, ou alguns, né, que precisam deixar algo aqui para trás, por se tornar pesado, tá? Como eu falei, esse 4 de ouros tá aqui, então nem, não é para todo mundo que isso tá pesado. Pode ser que assim, tá, eu vou levar do jeito que dá, vou levar o que der, isso daqui, vou empurrando com a barriga, enfim. Pelo menos tem momentos gostosinhos aqui e ali, enfim. Mas não vê, né, como eu falei, aquela questão de crescimento. E alguns soltam isso porque faz essa ideia aqui, entra nessa ideia do arquétipo do pendurado, de sacrificar a coisa, então eu jogo fora. Alguns ainda se seguram, ainda permanecem ali se sacrificando, ou pelo menos sacrificando alguma coisa, como por exemplo o tempo, né, o esforço, de alguma forma aqui, para levar aquilo consigo. Agora sim, já vai pro conselho. Conselho para os cancerianos aqui na mesa. 8 de paus. 9 de espadas. Tem um diabo aparecendo aqui no fundo agora. Mais um. Rainha de ouros no fundo. Cavaleiro de ouros. Não. Rainha de ouros, 5 de ouros, o imperador. O 8 de paus é muito uma energia que, pra mim, sempre me remete, né, à questão de você observar os sinais, tá? Observar os sinais, observar a intuição, principalmente. Sinais podem ser externos, mas a intuição, sincronicidades ali na sua frente também estão mostrando, guiando algum caminho. Cuidado para que você não fique confundindo também confundindo ansiedade com intuição, né? Tá? Precisa ter um pouco desse pé no chão aqui, mas esse cavaleiro de ouros não só sendo o pé no chão, esse discernimento entre, né, as coisas aqui, as ferramentas internas que serão utilizadas e serão acionadas dentro desse tempo para que você tenha melhor direcionamento, mas também para que você realmente siga o caminho que realmente faz sentido para você, tá? Porque esse 8 de paus com esse 9 de espadas também me traz um pouco dessa energia de um conselho de, olha, algumas coisas você vai perceber que pode não tá tão legal para você, justamente porque te causarão, tá, algumas sensações ou algumas mensagens, aqui a gente também pode estar falando de mensagens, né, entre pessoas, movimentações das pessoas, ou seja, do externo, seja lá do que seja, né, que a gente está falando aqui, que gere, de certa forma, alguma coisa no teu emocional. Observe isso, tá? Prestem atenção nisso, que isso aqui tende a ser valioso para vocês saberem o caminho que vocês devem andar, qual caminho que vocês devem abolir, enfim. É isso que eu tenho para vocês, tá bom, cancerianos? Eu espero de coração que tenha feito sentido para quem precisa. Uns videozinhos mais curtinhos agora, né? Porque eu tô com um pouquinho menos de tempo, mas depois eu trago algo mais aprofundado para vocês também, tá? Um cheiro grande, se cuidem, até a próxima.